Meu nome é Michele Carvalho, tenho 38 anos, sou empresária. A minha vida, ela começou desde pequenininha com brigas em casa da minha mãe e do meu pai. Acabou que eles se separaram, né? Minha mãe descobriu que ele traía ela e aí eles se separaram. E aí eu cresci, né, morando com a minha mãe e vendo meu pai só de vez em quando. Ele bebia muito e aí ele acabou falecendo por causa da bebida. E aí o meu mundo desabou. Aí foi que eu comecei a ficar com começo de depressão. E aí eu comecei a ficar muito angustiada. Não queria ficar sozinha, porque quando eu ficava sozinha, eu tinha muita vontade de chorar. Eu chorava muito, muito, muito. Chorava, assim, à noite, eu dormia chorando e acordava chorando. E eu tinha até desejo de suicídio. Quando eu ficava à noite, eu ficava planejando como que eu posso tirar minha vida? Como? Eu comecei a procurar festas, eu comecei a sair todo final de semana, ir para baladas, para festas, procurando preencher esse vazio que tinha dentro de mim. Eu comecei a beber também, porque quando eu bebia eu me sentia bem, porque quando a gente bebe a gente fica anestesiado, né? Então a gente se sente mais feliz assim, né? Naquele momento. Quando eu chegava em casa, eu voltava pior. A angústia vinha pior. E aí que eu tinha mais desejo de suicídio, porque eu não queria ficar sozinha. Eu cria em Deus. Cria daquele jeito, acho que a maioria das pessoas, né? Cria que Deus está lá no céu, eu tô aqui e eu tô fazendo as minhas coisas aqui, ele tá fazendo as coisas dele lá, mas só assim, ele tá lá e eu tô aqui. Minha mãe, quando a gente era pequena, tinha uma Bíblia aberta, ela deixava aberta no Salmo 91. Ela não lia, eu também não lia. Eu sabia que existia porque tinha em casa, aberta. Só ficava aberta, mas naquele salmo, mas não lia. Eu tinha uma amiga, ela era muito próxima. Ela até ia para as baladas comigo. E aí depois de um tempo ela não foi mais, a gente perdeu o contato, né, um pouco. E aí depois de um tempo eu acabei encontrando ela. E ela sabia, assim, como ela era bem próxima, ela sabia, como era amiga, eu tinha contado para ela dessa angústia que eu tinha, desse vazio, dessa vontade, até falei para ela da vontade que eu tinha de morrer, né? E aí ela perguntou, poxa, como é que você tá? E aí eu falei, nossa, a gente não se vê faz tempo, né? Ela, olha, desse tempo que a gente não se vê, você não sabe o que aconteceu na minha vida. Eu falei, é mesmo? Ela é. Conheci um Deus, olha. Falei, é mesmo? Aí ela começou a contar o que Deus tinha feito na vida dela. Eu falei, é mesmo? E aí ela, nossa, agora eu tenho uma paz, uma alegria que você não... Olha, só você tendo. Eu falei assim, tá bom, mas aonde foi? Aí ela falou, vamos comigo? Eu falei, sim, mas onde é? Ela falou assim, na Igreja Universal. Aí eu já tinha ouvido falar da Igreja Universal, mas só tinha ouvido falar mal, né? Que a gente só ouve falar mal. Aí eu fiquei meio assim, eu pensei, nossa, Igreja Universal, mas eu só ouço falar mal, né? E aí ela falou, vamos, você vai gostar. Eu falei assim, tá bom, vamos ver, né? Eu falei assim, porque eu vi ela totalmente diferente, outra pessoa. Um brilho, um brilho. E aí eu falei assim, eu vou lá. E eu fui com ela. Foi numa quarta-feira. Nós fomos e eu falei assim, gente, olha, eu saí de lá, falei, que reunião, que lugar é esse? E aí ela, você viu? Falei assim, gente, por que você não me chamou antes? E ela falou assim, olha, aqui, se você vier continuar vindo, eu falei assim, não, eu quero voltar amanhã. Gente, aquela angústia que eu tinha há anos, desde pequenininha, aquele vazio. Eu saí de lá e não tinha mais. Me encantou foi quando aquele homem de Deus falou assim,
que eu poderia ser feliz. Eu nunca tinha sido feliz, mesmo casada. Eu já tinha meus filhos, e mesmo assim casada e com os meus filhos eu não tinha essa felicidade. E quando ele falou assim, você quer ser feliz de verdade? Eu falei assim, eu quero. E aí eu falei assim, eu preciso disso. E aí, depois de alguns dias que eu fui, eu falei assim, eu preciso de uma Bíblia, né, agora. Mas não era para deixar aberta lá na minha sala, né, era para eu ler. E aí eu comprei a Bíblia, comecei a ler em casa, todos os dias, ler em casa. O pastor falou do batismo nas águas. Eu falei assim, eu quero morrer para esse mundo. Eu quero viver para aquele Deus que eu nem conhecia. Só ouvia falar, para mim era ele lá no céu e eu aqui na terra, né? Eu não sabia que a gente podia ser um só, ele podia estar aqui comigo, aqui. Imagina, nunca tinha imaginado isso. Aí eu ouvi falar do Espírito Santo. E aí eu comecei a buscar todos os dias, fazendo jejum, buscava de madrugada, de manhã, à tarde, à noite, o dia inteiro. Falei, meu Deus, se o Senhor me trouxe para cá, não é para fazer as coisas pela metade. Então eu quero o Espírito Santo. E eu comecei a buscar. Falei, eu vou buscar. Eu buscava mais que eu buscava pela nossa vida financeira, mas eu falei assim, não, para o Espírito Santo é mais. Então eu fazia mais para ele, buscava mais. E eu comecei a buscar. E aí foi um dia, o pastor falou assim, olha, você que quer se casar com Deus, é nesse domingo. Falei assim, meu Deus, vai ter que ser nesse domingo. Então tá marcado. Todo casamento não é marcado? Então tá, então vai ter que ser nesse domingo. E aí eu falei, tá marcado o meu casamento com o Senhor. Vai ser nesse dia que o Senhor vai fazer tudo novo, tudo novo. E aí eu fui nesse domingo, comprei uma roupa nova. Falei assim, é dia de casamento, é roupa nova. Comprei uma roupa nova, falei, vai ser nesse domingo. E fui, mas eu fui com uma certeza de que eu não ia sair daquele lugar do mesmo jeito. E foi. Eu não saí. Naquele dia, Deus, ele fez tudo novo. Ele veio sobre mim e de uma forma assim que ele falou assim, nunca mais você vai ser igual, nunca mais você vai ser a mesma pessoa, porque eu tô aqui. E aquele dia eu senti o abraço de Deus, porque até aquele dia eu tava indo, mas eu não tinha tido uma experiência, aquele vazio tinha saído, mas me faltava alguma coisa. E naquele dia ele preencheu o que faltava. Preencheu de uma forma assim que eu saí dali, eu queria falar para todo mundo, igual a minha amiga fez comigo. Eu saí dali, eu queria falar para todo mundo. Eu falei assim, gente, eu tenho que falar desse Deus, porque ele realmente existe, porque até receber o Espírito Santo, eu só ouvia falar, mas quando a gente conhece, é outra coisa. Foi especial, muito. Porque eu lembro de todos os detalhes, todos os detalhes eu lembro. Porque aquele dia, eu não me esqueço. Daquele dia pra cá, nunca mais eu fui a mesma. Nunca mais eu senti aquele vazio, aquela tristeza. Nunca mais eu precisei ficar com pessoas pra me sentir bem. Não, o Espírito Santo é tudo pra mim. Eu era uma pessoa muito nervosa com os meus filhos, com meu esposo. E depois do batismo com o Espírito Santo, mudou tudo. Eu sou outra mãe, outra esposa. Meu esposo falou isso, né? Ele falou, nossa, você mudou muito. E foi depois que eu recebi o Espírito Santo. Minha família também vê essa diferença. Encontrei esse Deus na Universal. Naquele lugar em que eu ouvia falar mal, que eu fiquei meio, né, não querendo ir por ouvir falar mal da Universal, mas foi nesse lugar que aquela angústia, aquele vazio de anos, foi na Universal que saiu. O Espírito Santo é tudo, é uma joia que eu não troco por nada, por nada. Eu posso perder tudo. Ali eu falo assim, que Deus pode me tirar tudo, meus filhos, meu esposo, tudo, mas mesmo assim, se eu tenho Espírito Santo, eu com o Espírito Santo não vou me abalar, não vou, porque ele é tudo.